Então, eu demorei de responder essa pergunta porque eu tava tentando fazer um vídeo anterior a respeito das fases em que a doença aparece. E eu já postei ele aqui também, agora eu vou falar um pouquinho sobre as possibilidades de tratamento. Vamos lá. Pro caso do Joaquim, infelizmente, a medicina diz que não existe mais tratamento nem cura. Pro caso dele, são apenas cuidados paliativos, para manter a qualidade de vida, amenizadores, fisioterapia, fono, tratamento com terapia ocupacional. Infelizmente, são apenas cuidados assim. Porque a doença dele avançou muito rápido, como eu expliquei lá nas fases em que ela pode aparecer, né? A fase inicial dele foi a infantil, que é o caso mais grave que existe. E como é difícil os médicos descobrirem a tempo, as possibilidades que existem aí para pausa da evolução da doença acabam ficando praticamente impossíveis. No caso, aqui no Brasil, existe a possibilidade hoje do transplante de medula. Ele não é descrito como cura, porque precisa de muitos ensaios para poder a medicina realmente, né, para ter a comprovação de que é eficaz. Mas é possível fazer o transplante de medula para pausa dos sintomas na fase juvenil, que é onde a doença aparece com menos. Ela parece menos agressiva na criança, né? Mas ela também precisa ser detectada a tempo de poder fazer o transplante para que não aconteça muitas percas ali da criança, né? Das funções motoras, cognitivas, fala, tudo isso, que é a parte onde ela afeta. E na União Europeia, em 2020 também, já tinha tido a descrição de uma medicação chamada Libmeld, não sei se é assim que fala, tá? Ela é descrita como a cura, tanto para tratamento como a cura da doença. Porém, também de muito difícil acesso. Ano passado ela foi aprovada nos Estados Unidos como tratamento da doença, mas apenas crianças assintomáticas podem fazer uso dessa medicação, porque para fazer o uso dela também precisa passar pelo transplante precisa passar por quimioterapia antes para poder receber a medicação, que é a modificação do vírus que é colocado ali na criança, né? E tiveram 2 crianças no Brasil que tiveram uso dessa medicação da forma infantil, porém as 2 crianças tiveram irmãos anteriormente com a doença, e aí, devido aos irmãos terem a doença, foi feito exames, né, neonatais ali pós-nascimento e foi detectado a doença. Então, teve essa possibilidade de fazer uso da medicação. E a gente, até onde acompanha, sabe que as crianças realmente estão bem, porque elas fizeram o uso da medicação ali antes de completar 1 ano de idade. E essa é a parte mais difícil de falar sobre essa doença, porque é muito difícil. Os médicos desconhecem dessa doença, então atrapalha demais a descoberta, ter o diagnóstico da doença. No caso do Joaquim, a gente tentou fazer o transplante de medula nele assim que a gente teve o diagnóstico, só que foi muito demorado. Eu falei no vídeo anterior, se quiser dar uma olhada, do tempo que a gente demorou para ter o diagnóstico. Então, quando a gente teve, o Joaquim já não andava, já estava praticamente sem falar, já quase não sentava mais. E com essa progressão aí da doença, acaba que os tratamentos eram impossíveis de ser feitos. E a gente tentou, a gente foi atrás de vários médicos para poder fazer o transplante. A gente chegou a passar em consulta lá no Pequeno Príncipe, que é um hospital referência aqui de São Paulo. A médica de lá disse que levou o caso dele para reunião internacional para avaliar benefícios versus risco, se existia algum benefício na fase em que ele estava da doença fazer, e infelizmente a resposta foi que não, que eles não fariam. E o recado que eu quero deixar aqui, né, no final, é que se você tem a possibilidade, faça exame genético aí no seu filho, procure com um pediatra, neurologista, a possibilidade de exames neonatais. Hoje existe o exame que é do pezinho ampliado. É um exame mais caro, mas que detecta aí em torno de 400 doenças, e dentre elas doenças raras de difícil tratamento, né? Algumas já existe tratamento, é difícil, mas já existe algumas. E independente, para que você possa dar uma qualidade de vida aí pro seu filho. Não quer dizer que ele vai ter nada, óbvio, mas se vier a ter, que seja possível cuidar a tempo, né? E a gente precisa levantar essa bandeira aí de exames que são necessários para descoberta de doenças na infância, né? Que é muito difícil hoje. A gente só tem noção da gravidade quando a gente passa a ter um diagnóstico dentro da família. E não é preciso ter um diagnóstico dentro da família para que você vá atrás de possíveis exames aí, né? Então é isso. Um beijo, qualquer dúvida podem mandar aqui, podem perguntar, mandar embaixo nos comentários que eu tô à disposição para responder. E é isso.